Olá, estamos começando mais um programa Uma Luz no Fim do Túnel. Para você que está nos assistindo, nosso muito obrigado. Desde já te agradecemos por você estar junto conosco examinando as Escrituras. Nós já estamos na parte 12 do livro de Gênesis e vamos entrar hoje no capítulo 10. Já vou aqui passar aqui para o nosso saudoso irmão Alexandre. Paz, irmão Alexandre. Paz, Almirã, mais uma vez. Como sempre, é motivo de alegria a gente estar sempre fazendo esses vídeos para poder despertar a mente das pessoas, para examinar os textos bíblicos, examinando e entendendo o seu texto, o seu contexto cultural, histórico, teológico, filosófico e compreendendo melhor as escrituras. Porque, como eu sempre digo, a Bíblia não caiu do céu toda separada em capítulos e versículos, houve um trabalho minucioso. Então, nós temos que agradecer muito os irmãos do passado, né, os homens do passado que trouxeram as escrituras para nós hoje. O conceito ocidental de Deus veio da Bíblia. Não tem jeito. Qualquer um, de qualquer religião, principalmente o ocidental, ele tem o seu conceito de Deus na sua quase totalidade da Bíblia. Com certeza. Né? Até o ateu, o conceito que ele tem de Deus é um conceito do Deus bíblico. Então é essa questão, entendeu? Pessoa para dizer que não precisa da Bíblia para conhecer Deus é mentira. Porque o nosso conhecimento de Deus, ele é oriundo das escrituras sagradas, da Bíblia, não vem. Agora, os panteístas, os de outras, de conhecimento, de ensinos orientais, já é uma outra questão. Né? Não estou dizendo que é 100% todo mundo que tem um conhecimento de Deus é baseado nas escrituras, mas a maior parte das pessoas no mundo ocidental tem um conhecimento bíblico estribado, tem um conhecimento de Deus estribado nas escrituras. Uma dica de hoje é um canal do YouTube, Dois Dedos de Teologia. São dois rapazes que fazem um trabalho parecido com o nosso. Eles vão mais pro lado da teologia sistemática. Sim. Teologia sistemática é essa que eu não gosto muito, um abraço. Eu gosto mais de ter uma visão panorâmica dos textos bíblicos, mas eles também fazem um trabalho bacana. Vai lá, dá uma olhadinha lá, você vai aprender muita coisa. Dois Dedos de Teologia. Só você clicar lá no YouTube lá, você vai cair direto no canal deles. Tá ok? Então é isso aí. Então vamos continuando o exame hermenêutico. Nós estudamos o capítulo 9 e agora nós vamos para o capítulo 10. Entendendo o seguinte, que todos os textos bíblicos, Valmirã, nós temos que entender isso. Esse conceito de capítulo e versículo surgiu muito tempo depois. As pessoas, elas, principalmente os primeiros leitores da Torá, eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje de catalogar capítulo, versículo. Então é importante nós frisarmos isso, que para os primeiros leitores, principalmente, eles tinham uma visão total do livro. Eles não tinham uma visão separada de versículos e capítulos, não. Isso. Eles tinham uma visão total dos textos. Então a gente tem que fazer assim. Nós temos que tentar fazer dessa forma, entender o texto. E aqui está seguindo uma sequência. Isso desde mesmo. O capítulo 1 até o capítulo 50 de Gênesis. Né? 50. Está seguindo uma história, uma narrativa. É uma narrativa. Parte poética, parte histórica. Né? Então, questões morais intrínsecas nos textos. Culturais. Então é importante nós lidarmos com isso. Então vamos lá. São essas as genealogias dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Como eu sempre digo, dá uma paradinha no vídeo, lê o capítulo 10 todo, depois reinicia para fazer o exame aqui. Isso. Esses são as gerações dos filhos de Noé, que vieram pós-diluvianos, né? Vieram depois do dilúvio. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Quer falar alguma coisa? Sim, só quero cumprimentar aqui com os rodapés que são bem coerentes. Sim. Os filhos de Jafé,
Essa expressão designa os povos situados ao norte e a nordeste do território ocupado pelos semitas. A expressão hebraica filho de não se refere somente à filiação no sentido estrito, mas também pode designar a filiação a um grupo ou a uma categoria. Sim, boa. Muito bom aqui. Então tá dizendo que não é só restrito a Jafé, mas a toda a sua prole, a sua posteridade, né? Tá abarcando tudo. Isso tudo, pegando né? tudo. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então esses são os filhos de Jafé, né? Inclusive esse Javã aqui já é compreendido pelos eruditos da Bíblia que esse Javã é a Grécia. Então, hoje é a Grécia. E era chamada Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Então você vai vendo uma série de nações que vem subsequente aos três filhos de Noé, Cão, Sem, Jafé, Gomer, Magog, Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Tudamim. Pode falar, se você tiver aí alguma observação. Não, pode continuar. Estes repartiram entre si as ilhas das nações. Então está dizendo o texto que esses primeiros habitantes, após o dilúvio, é que tomaram as ilhas das nações. Né? Começaram a se proliferar sobre a terra. Cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família em suas nações. Você vê que essa questão de línguas ainda, os primeiros humanos provavelmente tinham um tipo de língua só. Não se sabe ao certo que língua que era essa, né? Mas com o advento, né, da escrita, com o advento, as pessoas iam trabalhar em um lugar e iam criando palavras diferentes para uma mesma coisa, e aí começaram a nascer as línguas. Então é um período obscuro da história que fica, não se sabe. Agora, o texto está dizendo que aqui se repartiram as línguas, que você vê que realmente uma influência posterior do copista, explicando aí que são advindos dessas nações aí, que são advindos dessas várias línguas que conhecemos hoje, né? E aí você vai ver que o texto, que é até um anacronismo, tá até um pouco está fora da cronologia, que ele já está falando de nações depois de Babel. Porque, segundo o texto, até Babel, todos falavam a mesma língua. No capítulo 11, né? Sim, nós estamos no capítulo 10, entendeu? Então, até essas questõezinhas assim, a gente tem que ter esse cuidado. Que realmente parece que é o copista que tá influenciando aí e dizendo, olha, esses aqui que eu estou dizendo, é deles que se originaram as várias línguas que vemos hoje. Aí ele vai tecer uma argumentação da Torre de Babel para explicar como é que houve a divisão das línguas. Né? Então, não estamos lá ainda, mas vamos chegar lá ainda. Os filhos de Cão, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Dizem que esse Mitzraim é o Egito, Cush, Etiópia. Então, vê se existe alguma... Cush, Mizraim e Put, Etiópia, Egito e o território da costa africana ao sul do Mar Vermelho. Canaã é mencionado aqui por ter estado muito tempo sob o domínio egípcio. Aquilo que Noé falou lá atrás, aquela maldição. Sim. Esteve muito tempo pelo domínio egípcio. Sim. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Saptecá, Ramá, Saptecá, Septá, Ramá, Saptecá, e os filhos de Ramá, Seba e Dedã, que aparecem várias vezes posteriormente nas escrituras. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O primeiro do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Olha para você ver.
aparece a figura aqui, né, de Nimrod, que começou a ser poderoso na Terra, quer dizer, ser grande na Terra, né, ser famoso, conhecido na Terra, No aspecto de guerreiro. não no aspecto de gigante, né, no aspecto de guerreiro, no aspecto de estadista, né, valente caçador diante do Senhor. Esse valente caçador diante do Senhor, segundo o comentário de algumas pessoas, esse valente, esse caçador, não é caçador de animais, mas sim caçador de seres humanos. Ele era um escravagista. Então, nesse aspecto aí, ele era um escravagista de homens, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então está dizendo aqui que esse personagem, que alguns nem têm certeza se ele existiu realmente, né, dado a pobreza de informações sobre esse período de tempo, a escassez de informações arqueológicas, porque para você concordar que existiu tal civilização, tal tempo, tem que se ter resquícios de que daquela nação existiu, tem que ter escritos, fontes, tem que ter fontes arqueológicas. Então, por isso que muitos descartam a possibilidade de Nimrod ser realmente uma pessoa literal. Mas o fato é que naquele período da história haviam grandes vultos na história. Tanto que Gênesis capítulo 6, o Eterno traz dilúvio, segundo o texto, por causa desses grandes da terra. Né? Então você vê que o texto aqui no capítulo 10 continua reforçando essa ideia. 11. Daquela terra saiu a ele a Síria, edificou Nínive e entre Mitzraim gerou a Ludim, a Namim e a Lebaim e a Naftuim, a Patruzim e a Cauluim, de onde saíram os filisteus. Ó, pra você ver, existe até um entre aspas aqui. E a Caftorim. Então aí é que começa. O que o Gênesis capítulo 1 está fazendo? Capítulo 10 está fazendo? Ele está tecendo uma genealogia geral, porque aqui não tem todos os nomes. É uma genealogia meio poetizada. Por quê? Porque aqui não está abarcando todos os nomes. Não tem jeito. Tá pegando só as personas principais e aplicando aqui, Valmeira. Porque não tem. Teria que ter muitos registros para poder colocar os nomes. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, né? Aos Sidônios, os Heteus, e aos Jebuseus, os Amorreus, e aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemaraeus, e aos Armateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Aqui está explicando a proliferação das nações pós o dilúvio. Como é que nasceram as nações, como é que as nações começaram a se espalhar sobre a terra, como é que elas fincaram as suas bandeiras, vamos dizer assim, usando essa figura, como elas pegaram seus territórios. Então, esse capítulo 10 aqui, ele está até um pouco fora de ordem cronológica. Sim. Ele poderia ser até posto depois de outros textos subsequentes aqui, né? Mas o autor quis fazer dessa forma, nós não sabemos por quê. 19. E o limite dos cananeus fez desde Sidom, indo até Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Laza. Né? Falando das cidades. São esses os filhos de Cão, segundo as suas famílias. Tá vendo? Lá na frente, quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, são filhos de Cão. Né? Aí você vê. Estes são os filhos de Cão. 20. Vamos lá.
Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem, agora já vai falar dos semitas. Primeiro ele falou dos jafeitas, falou dos cananitas e agora vai falar dos semitas. Você vê que é uma abordagem poética da genealogia geral dessas primeiras nações, porque, como eu disse, não tem nem jeito de falar de todas. A Sem, a qual foi o pai de todos os filhos de Éber, é daí que nascem os hebreus, e existe até uma subdivisão desse Éber aqui, várias tribos de hebreus, né? Aí já vê se tem algum comentário no rodapé aí. 21, apesar de ser o primogênito de Noé, Sem, né? Apesar de ser o primogênito de Noé, Sem é mencionado por último para destacar sua importância. Isso aí. Dessa família vai surgir o povo eleito por Deus para realizar o seu desígnio de salvação para toda a humanidade. É isso mesmo aí, ó. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Tá vendo? São várias classes de hebreus, né? E um destes vai gerar a prole que vai vir Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Os filhos de Arã, Ur, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá, Salá gerou a Éber. Éber nasceu 2 filhos, um teve por nome Peleg, que é importante esse nome aqui, que, né? Esse nome é importante. Significa divisão. Porquanto os seus dias se romperam, se partiu a terra. Olha pra você ver. O próprio texto é porque em seus dias se partiu a terra. E como é que se partiu? O texto vai falar como é que se partiu a terra. Aconteceu essa questão de Babel. É nesse aspecto que o autor está dizendo que se dividiu, que se repartiu a terra. Porquanto os seus dias se partiu a terra e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Modá, Selefe, Azar, Mavé e Gerá. Adorão e Adorão a Uzias e a Diclá. E Obal a Abimael e a Seba. E Ofir e a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. Habitavam desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé. Um detalhe aqui, novamente frisando que estes são as suas famílias segundo as suas línguas. Se você for comparar ainda, nós nem chegamos na divisão das línguas. Isso mesmo. Então, até nisso, nós temos realmente que examinar e prestar atenção. Você vê que é um texto que está, entre aspas, fora de sua ordem cronológica. Porque o autor está contando uma história aqui, Valmira. Ele tá tecendo, ele tá contando uma história meio poetizada meio... Como se fosse um resumo, cara. Exatamente. E aplicando linguagens poéticas para trazer uma beleza maior para o texto. 32. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo a sua geração e segundo as suas nações. Destes foram disseminados as nações na terra depois do dilúvio. Tá vendo? Então o autor está querendo dizer que após o dilúvio, essas nações foram as que vigoraram sobre a terra. Então é isso aí. Foi um exame objetivo, dado a complexidade de nomes. Se a gente fosse pegar nome por nome, né, Valmira? E dissecar e tentar explicar detalhe por detalhe, mesmo assim ainda ia ficar vago. Porque o autor, o desejo do autor é apresentar uma poética de uma genealogia geral dos pós-diluvianos. Nesse aspecto aí. Então é isso aí. Isso aí, por hoje é só isso. Então é isso aí, né? Acabamos o capítulo 10 e faremos um novo vídeo, o capítulo 11 continuando. A paz seja contigo. Shalom.